Obviamente, a gente acabou descobrindo no século XIX que por os manuscritos que existiam vários interditos, mas aí surgiu habeas corpus, mandado de segurança no Brasil, amparo na América Latina, enfim, e assim por diante. O que é legal a gente ver dessas duas grandes tendências é o seguinte: a possessória hoje, ela sofre um fluxo muito forte mesmo, da questão da moradia. Tanto que, assim, o Rafael Negreiros falou aqui, falou, então, houve uma transformação da ação possessória. Houve uma transformação, sim, porque a ação possessória, ela sempre teve essa intenção de ter uma resposta imediata. Primeiro, para salvar a religião daquela família ou daquela comunidade. E também sempre teve esse significado de reprimir a violência. Tipo assim, olha, você, ainda que você seja proprietário, você tomou a força, vai ter uma resposta imediata. Então, e hoje é uma coisa interessante que, assim, a gente tem um problema no Brasil super grave de moradia, e a falta de moradia viola outros sem números de direitos, e isso está modificando a nossa possessória, né? Nossa possessória hoje, ela não tem mais aquela cara da possessória liberal, né? Ela tem a necessidade de participação da defensoria, e os casos que a gente... O Rafael eu não assisti toda a sua exposição, né? Eu me atrasei, mas a gente conversou também lá fora. A atuação da defensoria tem sido fundamental em vários casos para a gente resolver de maneira consensuada, né? Tentando ajeitar aqueles interesses, enfim. E quando consegue, e o agravo no tribunal é que a gente realmente consegue sentar e conversar, porque enquanto não tiver, o poder público, quem quer que esteja retirando essas pessoas, não tem interesse em conversar. Então está mesmo havendo uma transformação da possessória, mas a última coisa que eu queria colocar, estou falando há 19 minutos, é o seguinte: a gente tem que também tomar cuidado com essa transformação. Essa transformação nos ajuda quando nos ajuda e é justa quando essa população, ela é ré e está sendo retirada dali, né? Ameaçada de ser retirada dali, e eu acho que nada mais humano, justo e lógico do que você sentar e, no mínimo dos mínimos do mínimo, se é que essas pessoas vão ter que sair dali, encaminhar essas pessoas para algum lugar, não é jogar na rua, né? Porque nem com um cachorro a gente pode fazer isso, né? Agora, dentro de uma teoria de direitos humanos, dessa questão da indivisibilidade dos direitos humanos, que eu tenho que defender, assim, nós só conseguimos defender realmente a dignidade humana defendendo tanto direitos sociais ou individuais ao mesmo tempo. A gente também, dentro dessa lógica, a gente também tem que saber sustentar o seguinte, que existem situações em que a possessória tem que funcionar com liminar, e isso é uma discussão ainda muito crua, mas ela tem que funcionar com uma liminar como a velha possessória liberal. A velha possessória liberal também pode defender os nossos assistidos. Nos casos que eu trabalhei, eu acabei conseguindo antecipar, até eu lembro que eu consultei o núcleo aqui de São Paulo ajudou bastante, e a gente conseguiu se antecipar. E se a gente não tivesse conseguido se antecipar, o que teria acontecido? Essas pessoas teriam sido assim, despejadas, né, expulsas do lugar administrativamente, e uma das saídas que a gente ia poder pleitear era uma possessória, né, justamente no seguinte sentido: olha, não é possível fazer justiça pelas próprias mãos. O juiz falaria, a ideia é essa mesmo, o juiz fala, olha, mesmo que você, município, que era o município que estava fazendo isso, tem até direito, tem um projeto viário legal aqui, tarará, você não pode fazer isso, eu concedo a liminar. É a visão mesmo liberal, mas dentro de uma lógica de indivisibilidade dos direitos humanos, né? Esse tema é super complicado, mas eu já deu agora 21 minutos, então eu vou encerrar. Eu agradeço aqui a atenção, enfim, e vamos debater, que o tema é muito, muito legal. Obrigado, viu, gente? Obrigado, Daniel. Bom, também queria fazer só alguns comentários, né? Acho que desde o princípio, quando a gente começou a conversar com o grupo de processo, naquela mesa lá na Assessoria Civil, eu sempre expus a minha preocupação com o grupo de direito processual civil, da gente conseguir contribuir com a nossa experiência prática em relação a isso.
uma crítica que eu tenho um pouco a processualística, que a gente até tem analisado textos e livros para a gente conseguir fundamentar nossas peças, é que as discussões elas são suspensas, né? Elas são abstratas, né? Muitas vezes teoréticas mesmo, né? Não se analisa os processos efetivamente, né? As minúcias daqueles processos, né? Então, eu tenho muita preocupação, né? Porque a gente está, me parece, num momento de construção política do Instituto. Né? A gente é a Defensoria Pública, basicamente, que está construindo o Estatuto, o Instituto. Essa construção não vem de fora. É a gente que está, nos nossos estudos acadêmicos, e também na nossa atividade prática, tentando trazer soluções para a construção disso. Então, basicamente, e isso vai ser também traduzido nas nossas peças, recursos, decisões judiciais. Então, me preocupa um pouco isso. E eu acho interessante a análise da Sabrina porque tem essa visão de prática mesmo, né? Então, como a gente também consegue trazer para esse bolo a questão não só da moradia, mas da regularização fundiária, ou seja, como é que a gente consegue facilitar ou melhorar a discussão desse mérito em processos que não são tradicionais nesse sentido, né? E aí, eu acho que talvez o começo do polir a pedra seja mesmo talvez na possessória, porque dentre esses casos que o Maurílio citou, o que a gente tem como referencial mínimo legislativo é realmente a possessória. Então, quando a gente discutiu nessa conversa com o grupo de processo civil, é isso, né? Vamos começar com a possessória, né? Vamos tentar descobrir e analisar, estudar e debater o que essa legislação, esse Código de Processo Civil novo nos traz como enfim, de referencial. E aí também, é claro que a questão da vulnerabilidade é interessante, mas eu acho que, atuando praticamente, eu acho que é muito difícil a gente comparar o nosso vulnerável com esses vulneráveis clássicos. O que a Sabrina traz também, que eu acho interessante, é essa disputa ideológica do processo possessório, né? É muito difícil, é muito diferente você defender um consumidor e você defender um ocupante, né? O discurso, as decisões. E aí eu acho, a gente às vezes discute, né? Os juízes têm pouco conhecimento de direito urbanístico, mas quando a gente coloca o direito urbanístico na mesa, é simplesmente uma recusa. Então, não é uma questão apenas de desconhecimento, é de uma atividade mesmo de, não vou apreciar isso. Então, para mim, né, e nas minhas pesquisas acadêmicas que não são da processualística, né, do direito urbanístico, eu acho que o vulnerável mesmo, que se compara ao ocupante nessa análise nossa de construir estratégias, é mesmo o réu no processo penal. Da mesma forma que existe um direito penal do inimigo, um processo penal dirigido à condenação, o que a gente vislumbra na prática é um processo possessório destinado a um fim claro. E a gente vislumbra isso até na processualística. Se você pegar o Marinoni na sua teoria geral e o Marinoni, quando ele vai falar especificamente das ações possessórias, parece que ele está falando de dois direitos de defesa muito diversos, né? Aquela teoria bonita do primeiro volume e tal, ele efetivamente não se aplica. Por quê? A efetividade que ele defende é uma efetividade para o autor, né? Como aquele processo vai, naquele sentido, trazer uma solução mais séria para o autor, pouco se preocupando com o réu. Então, eu tenho essas preocupações. E a minha leitura óbvia dos institutos é pelo direito material, e eu acho que da Vanessa e do Rafael também, né? A gente é muito mais ligado ao direito material do que ao direito processual nas nossas pesquisas, nos nossos estudos. E o que a gente identifica na prática mesmo é que a Defensoria é um importante agente de qualificação do debate. Então, é a gente que traz questões como concessão de uso capião urbano, regularização fundiária, e são esses instrumentos que nos fazem, talvez, tentar superar essa vulnerabilidade organizacional que tem um viés urbanístico, né? A cidade, ela não é apenas uma materialização, mas ela é um ator, ela é um conjunto de instituições, agentes, e é um conjunto de instituições que gera precariedades e vulnerabilidade. E aí o que ensaia um pouco, às vezes, a figura do custos, ela ou a figura, reformulando a minha frase, a figura da intervenção na ação possessória,
ela é existente até o momento que a Defensoria não é conhecida. Porque se a Defensoria Pública efetivamente tivesse efetivada praticamente, assim que essas pessoas soubessem de um processo, elas correriam na Defensoria Pública. Isso não acontece. Isso acontece menos ainda em cidades que a gente não está instalada. Então a gente tem um caso de Salesópolis, que eu acho que é um caso que a Vanessa falou, que é isso, a gente atuou num processo, teve uma atuação exitosa e a gente virou uma referência para aquela cidade. Hoje aquela cidade sabe que existe um núcleo especializado em habitação e urbanismo, sabe dos nossos contatos e faz esse contato, a gente consegue intervir. Claro, isso depende também da comunicação deles. No momento processual interessante, né, porque a nossa atuação é esvaziada dependendo do momento que a gente intervém. Então, tardiamente, a gente tem menos recursos e possibilidades de atuar e a gente vem com uma manifestação qualificada de documentos, de história. E aí, essa qualificação que eu queria dizer também a gente, muitas vezes, a gente fica pensando na qualificação da Defensoria como um agente de direito, né? Mas, no núcleo, a atuação multidisciplinar, ela talvez é mais importante em alguns casos, ou é importante igual, do que o direito. Então, você não consegue discutir aqueles casos apenas com o direito. Então, tem que saudar a Tati, que é a nossa arquiteta, a Marilene, que não está aqui, mas é nossa socióloga. Essa atuação em conjunto do direito com as outras áreas multidisciplinares são fundamentais para isso. E eu acho, na questão que o Júlio falou no começo, eu acho que essa realmente é uma função que não pode ser delegada. Né? Eu acho que, se a gente tem recursos limitados, a gente precisa fazer escolhas trágicas. Então, a Defensoria Pública precisa meditar sobre isso. Se a Defensoria Pública não tem um cenário em que estará instalado em todas as comarcas, ela precisa dar, antes, algumas soluções para alguns interesses e direitos, né? Isso funcionou com a audiência de custódia, a gente se virou e está fazendo audiência de custódia em quase todas as regionais, né? Mesmo onde, por exemplo, Itapecerica, que não tem regional da Defensoria Pública. Isso também funciona tende a funcionar com os conflitos urbanos. E, por hora, a solução transitória é a do núcleo, mas a gente está, enquanto núcleo, atuando politicamente interno, né? Para a gente ou expandir o núcleo ou trazer alguma solução para que isso aconteça. Maurílio falou de uma atuação do Ministério Público. Eu me lembro que eu sou defensor público civil em Osasco. Eu entrei com uma ação, acho que até comentei com a Sabrina na época, eu entrei com uma ação pedindo uma liminar de uma criança para atendimento do plano de saúde. O promotor vem e faz uma manifestação contrária ao interesse da criança. Eu faço uma manifestação falando, olha, você só está nesse processo porque tem o interesse de uma pessoa vulnerável envolvida. Senão você não estaria nesse processo. E você, né, nesse sentido, não se entende a manifestação do Ministério Público nesse sentido. Eu fiz a manifestação antes do juiz dar a decisão, ele faz outra manifestação reconsiderando. Então, muitas vezes a gente também atua nessa teoria do constrangimento, né? Causar mal-estar, causar vergonha, para que a gente possa, né, avançar nesse sentido. Então, acho que é basicamente isso que eu queria falar. Eram falas dispersas, etc., mas era isso. Acho que a gente pode abrir para debate, né? São 11h11, vamos tentar terminar até 1h30 no máximo, para a gente conseguir avançar nesses debates. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer colocar alguma questão? Primeiro, agradecer, né? Achei fantásticas todas as exposições. Vou ser bem breve para a gente não prolongar, até enaltecer realmente a presença do Maurílio. O Maurílio me citou ali várias vezes. Eu acho que podemos dizer que hoje caminhamos para uma amizade, não é, Maurílio? Mas eu acho que é uma amizade muito sincera. Continuamos, mas que nasceu de uma crítica acadêmica, realmente, a qual o Maurílio compreendeu muito bem, não se negou ao diálogo, e a gente vem conversando. Acho que isso, pelo menos para mim, é muito grandioso, sabe? Ver isso, e eu queria te agradecer por isso. Em relação ao custos, é curioso, porque quando eu pensei aquela crítica, Maurílio, é porque, na verdade, eu estava vindo de um outro lado das vulnerabilidades. Acho que que o Alan e o Daniel colocaram é muito interessante, porque vulnerabilidade não é um conceito jurídico. Vulnerabilidade é um conceito que você pode trabalhar ele sob o prisma biológico, como todo ser humano é vulnerável, por poder ser ofendido, seu complexo
biopsíquico e etc., mas também trazendo para a questão das relações de poder, desigualdade, e daí nós temos vulnerabilidades socioeconômicas e socioculturais identitárias. Como eu vim desse lado, muitas vezes quando eu vi essa ideia de a defensoria intervir e poder falar naquele processo, muitas vezes sem contato com a parte, pensando em populações tradicionais, como você coloca, pensando em outros grupos vulneráveis, por exemplo, eu atuo com mulheres em situação de violência doméstica, muitas vezes tem até uma história engraçada, logo quando eu comecei, eu estava mal empolgado, queria atuar, a mulher sentou na minha frente e falou, eu não quero que você atue por mim. Eu falei, não, mas você não está entendendo, você sabe que eu posso ajudar e tal. Ele falou, não, eu não quero. Naquele dia eu vi que é difícil a gente impor uma atuação protetiva, impor uma atuação assistencialista que seja. Aí o que eu penso em relação ao curso, agora já caminhando, acho que a gente, então saímos de pontos divergentes e caminhamos para uma convergência, que eu acho que é o fantástico desse debate acadêmico. E o cursos, então, acho que talvez a gente tenha que definir se trata de uma qualidade da atuação da defensoria, ou seja, as pessoas que pensam o curso de uma maneira mais ampliada, se é realmente uma qualidade, ou seja, derivada do constitucional, toda a atuação da defensoria é custos vulneráveis. Por quê? Porque ela tem por missão constitucional defender os vulneráveis. Esse é um lado. Ou se ela é uma forma específica de atuação que vai falar em nome próprio, trazendo para o processo civil. E essa questão me parece, porque dentro do que o Alan falou, talvez enxergar essa atuação como uma exceção dentro da regra que seria, de repente, a representação da comunidade que já conhece a defensoria, eu fico nessa, se é uma regra, se é exceção, se é uma qualidade, enfim, algumas coisas que eu coloco. Eu acho que em termos de formas de intervenção, a gente tem que pensar nos incidentes de participação. Sabrina colocou muito bem quando expunha ali. Principalmente vulnerabilidade sociocultural e identitária. A gente tem que dar a chance do vulnerável dizer, né, o que ele pensa, o que ele quer, se a comunidade quer ficar, se a comunidade quer sair, quer ser indenizada e etc. Então, naquele momento em que se dá o mandado liminar e vamos para a audiência de conciliação, mediação já com documentos, mas se aquela coletividade for desorganizada, penso eu que a defensoria deveria atuar enquanto agente emancipador, ou seja, a ponto de tentar auxiliar aquela comunidade que se organize, seja mediante assembleia, audiência pública, como aliás o Jário faz muito bem lá em São José dos Campos. A questão dos precedentes, só pontuar o que também o Daniel colocou, tenho muito medo também do precedente contrário, e eu acho que o Alan tem razão quando fala que talvez trabalhar com as possessórias nos permita ter a segurança da lei, porque nas outras é tudo construção, que a gente sai da Constituição e tal, não há uma autorização legal imediata para você intervir. Ia citar, Maurílio, a questão da intervenção de terceiros, que o Daniel também falou, trouxe o livro do colega lá, o Daniel Colnado. Há uma intervenção de terceiros no ECA muito interessante, salvo engano, 206, que eu trabalhei na dissertação, em que a intervenção ela se dá no interesse do vulnerável. Você só pode intervir no ECA independente do interesse jurídico, do deslinde daquela lide, mas em favor vulneráveis. Então, acho que isso é uma coisa que a gente poderia pensar. E no caso da colisão de grupos, acho que trabalhar com o princípio do direito internacional pro persona, né? A gente poderia adotar o melhor caminho procedimental possível que ofendesse menos dano ali, aquelas duplicidades vulneráveis. Boa, que é a questão da... Desculpa interromper, mas já é para Mas já terminou. Não, mas vai complementar. Vai me ajudar aí também. Eu concordo contigo. Em tese, isso seria uma solução de, entre aspas, ponderação, né? Mas a pergunta que eu acho que é a principal sobre essa situação é se as outras comunidades vão ter direito à fala no processo também. E se isso só teria um órgão interventivo ao final da Defensoria Pública, eu teria defensores para cada comunidade. Sim, acho que aliando as duas. Essa seria a solução final. Exato. Né? Então, beleza. Eu acho inteligentíssima a solução. Na verdade, eu tomei a tala aqui, desculpa. Mais alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma manifestação? Ok? Então a gente pode caminhar. Como muita coisa. Deixa eu tentar ser rápido aqui. Quanto tempo eu tenho? 5 minutos? Vou falar rápido, galera. Como é o nome da doutora aqui de óculos? Atrás da Thaísa.
Tu que perguntaste sobre a questão da intervenção em uma ação entre o Ministério Público e o município. Rapidamente, aí eu vou dela e eu já venho buscando todo mundo. Aquela pergunta que tu fizeste me lembrou um caso que ocorreu na Bahia entre o Ministério Público Estadual e a Defensoria, e o município, acho que é Santo Antônio de Jesus, sei lá. Ministério Público e município. E era basicamente questão urbanística, para organizar o município, inclusive, para não ter vendedor ambulante na praça e tudo. Então, assim, é óbvio que tem uma categoria, um grupo, uma comunidade, que é dos ambulantes, que estaria sendo privada de seus bens e direitos sem o devido processo legal. E os colegas da Bahia, eles conseguiram ser inclusos no processo na CP como Defensoria Pública para falar em favor da categoria vulnerável que estava ali propensa sob o risco de ser privado de seus bens e direitos sem o devido processo legal. E aqui meus parabéns ao núcleo de vocês aqui que atuam nessa questão de possessões multitudinárias. Meus parabéns porque primeiro grande precedente que eu conheço e eu sempre recebo, todo mundo manda precedente, tudo que é canto para mim, né? Nós temos no Paraná, em possessória, citando custos vulneráveis, mas a primeira vez que eu recebi um precedente de um grande tribunal, já de São Paulo, foi com a atuação de vocês, admitindo algo que eu não imaginava que aconteceria tão rápido quando a gente cunhou o termo em 2014. A Defensoria de São Paulo conseguiu intervir numa ação civil pública do Ministério Público, foi admitida enquanto tal. Acho que mais de uma, acho que 2 ou 3 já. Então, assim, meus parabéns, né? Porque é uma mudança de posições realmente. Eu sempre tenho dito que a Defensoria Pública ela tem um papel fiscalizador, sim, que é do respeito aos direitos vulneráveis. E citando aqui um exemplo rápido, eu me lembro de um caso em que a minha manifestação contra um parecer totalmente violador de direitos fundamentais, uma resposta a esse parecer foi citando todos os casos em que o MP tinha violado direitos de pessoas. Através do seu parecer, o juiz acabou ratificando e deu treta, não falar outra palavra. E eu me lembro que eu fiz uma contra-manifestação para pressionar, citando todos os casos. Eu não falei o que o juiz fez, mas o juiz sabia o que tinha feito. Eu citei os casos que o Ministério Público se posicionou de maneira equivocada. O que aconteceu? Primeiro que causou uma tensão, porque o Ministério Público não está acostumado a ser observado. Mas nós somos geralmente litigantes habituais de determinadas áreas, de determinadas varas. Então, uma recomendação, um conselho: anote todos os casos em que a posição foi absurda, foi ilegal, foi inconstitucional e guarde. Você pode precisar no futuro. Depois dessa manifestação, o membro do MP ficou um tempo sem falar comigo e tudo, mas os melhores pareceres respeitosos a direitos fundamentais dos nossos assistidos ou dos advogados vieram depois desse fato. Por quê? Porque viram que alguém observa, alguém controla. Então nós temos que ter essa posição de contrapoder, como a Milton Bueno de Carvalho menciona. E, inclusive, solicitar essa intervenção bem fundamentada como órgão do sistema de justiça autônomo, usando ou não o termo custos vulneráveis. Aí, correndo rápido aqui, Daniel, belíssimas exposições também e ponderações, e eu faço algumas pontuações. O Felato, ele menciona assistência de coadjuvando, e eu acho realmente interessante estudar só como observação. Como ele posiciona o cursus plebis, ou micus plebis, que ele menciona lá, como assistente, nós teríamos limitações. Então, estrategicamente, é importante que a gente avalie: não, aqui eu realmente não quero ser assistente desse grupo, beleza, sou o cursus plebis, faz um corte. Tem casos que a gente pode, não, que eu vou entrar para ser assistente desse grupo, beleza. Mas eu não gosto muito, para os casos das possessórias, porque eventualmente eu me preocupo um pouco em limitar de antemão a nossa atuação. E se a gente entrar dizendo: sou assistente coadjuvando, sou cursus plebis, eu não sei, eu não posso fazer previsão aqui dos problemas que a gente pode ter de limitação, de recursal, coisa que a gente pode precisar depois. Enfim, mas é excelente. Eu acredito que a gente pode usar até o cursus plebis do Zufelato, que é excelente, sim. Segunda ponderação, sobre o juiz tentar usar o curso vulneráveis como soldado da reserva, um perigo. Já vi tentarem promover isso, tentarem seduzir. Não, você não quer ser curso vulnerável? Vem cá. E o advogado não veio. Garoto, é o seguinte, como curso vulneráveis, teve uma vez que me ligaram, eu estava em um evento, aí me ligaram, não tinha júri. Eu não estou mais no na defensoria militar, e inclusive eu sei que tem um caso aqui, se der depois a gente conversa, sobre defensoria militar, entre aspas. Bem, me ligaram e disse: eu vou aí, doutor, e fui. Só que tem um artigo do CPP, que eu acho que é o 456, parágrafo 2º, tem um artigo que fala que nós teremos 10 dias para nos preparar. Então eu cheguei lá, deixei ele abrir o termo e eu falei: excelência,
me manifesto aqui em respeito ao devido processo legal do acusado, que é vulnerável no processo penal, eu me manifesto como órgão do sistema de justiça, autônomo, como curso vulnerável, né, que precisava do promotor João. E aí tinha os advogados outros já na hora também, oi, que é isso? E aí eu mencionei que ele tinha, primeiro, o que a gente faz sempre, o direito de custeio de advogado, já que o advogado abandonou sem justificativa. Só que eu fiz uma coisa, eu bacanizei com uma coisa. Eu falei o seguinte: defensoria, entretanto, caso Vossa Excelência o intime agora, ele, dependendo da manifestação dele, daqui a 10 dias, sim, eu posso preparar o júri para garantir a ele uma defesa no nível da acusação ministerial e tudo. E acabou que a parte disse que queria custeio de advogado, constituiu ali em 10 dias, era um caso muito antigo, acabou custeio de advogado e a gente não teve que atuar. No dia eu compareci, porque eu estava intimado, fiquei intimado e fui lá e compareci. Olha, defensoria pública. Teve um outro incidente lá que eu não me recordo bem também, me posicionei a favor dos advogados. Então, assim, você acaba criando uma parceria com a defesa no processo penal muito grande. Então, a gente realmente tem que se posicionar como custo, mas não para privar o cara do direito de escolher advogado, né? Não é para isso que a intervenção serve. Uma curiosidade, no processo penal militar que eu atuei, nós tivemos uma atuação admitida, dois ótimos advogados, os melhores advogados militares, direito militar da área lá, de Manaus, estavam atuando. E eles são tão espertos e usaram o custo de modo estratégico. Eu estava lá, intimado, tem um artigo lá no CPPM que ele basicamente vai dizer que a Defensoria Pública, que seria o artigo dativo, né, ficaria intimada para participar do evento quando houver um abandono anterior. Tá na lei lá, tá no CPPM. E eu estava lá no começo, os advogados chegaram e eu pedi para constar minha presença e me retirar. E o advogado citou que o processo estava desequilibrado. Veja só esse fundamento. Porque o promotor, isso era verdade, ele utilizava a mídia para desculpa, você que vai ficar gravando, mas para sacanear mesmo a defesa. E a mídia estava em cima, naquele caso, desequilibrando o processo e causando um rebuliço que fragilizava a defesa. Ele basicamente invocou o lawfare, que falou muito em relação a um ex-presidente, né, da República. Basicamente, nós estamos usando a mídia aqui local para acabar com a defesa e marginalizá-los e condená-los antes do processo. E o juiz admitiu a intervenção, eu me posicionei, eu disse que beleza, vamos lá. E o juiz promotor foi contra, e o juiz, aplicando essa ideia do desequilíbrio natural do processo penal, acusação pública e defesa privada, e mais a ideia de que existe uma exploração midiática opressiva contra a defesa, para reequilibrar. No dia seguinte, ou 2 dias depois, eu fui inclusive à rádio para falar sobre julgamentos antecipados pela população, pedindo calma. Então foi uma atuação extrajudicial, mais decorrente do custo. Rapidamente aqui, anotei aqui, meu amigo. Isso serve também tanto ao Júlio quanto a você, Daniel. A verdade é que eu acho que nós não vamos escapar do que eu vou falar agora. Custos vulneráveis, se permanecer, Rafael, vai ficar sendo usado em 2 sentidos, a gente vai ter que contextualizar. Por quê? Olha para o Ministério Público, custos legis, custo iútil. Sempre é usado ou como órgão interveniente, custo legis, custo iútil, ou como missão constitucional de guarda da ordem jurídica. Então eu acredito que a gente não vai conseguir escapar disso. A gente vai ter que contextualizar. Estou falando aqui da Defensoria, a missão da Defensoria Pública como custos vulneráveis, missão constitucional, ou como órgão interveniente, que recebeu esse apelido aí, como recebeu também um apelido lá no Ministério Público. Prosseguindo, eu não fechei isso e falo rápido. Quanto àquela limitação econômica da legitimidade da Defensoria Pública, eu não concluí, né? Para citar que eu uso os 3 precedentes, 2 de caráter vinculante, para afirmar que esse caráter é só exemplificativo. A DI 3943, qualquer demanda prospecto institucional coletiva em que a Defensoria atuar, na minha visão, tem que decorrer daquela interpretação, daquele conceito em que o necessitado tem que ser interpretado no sentido amplo, vulnerável, de uma repercussão geral no STF, que é a 733433, 2 precedentes de caráter vinculante, afirmando que nós defendemos grupos para além do econômico, quando falamos em nome da instituição. E um recurso que foi julgado pelo maior órgão de uniformização de precedentes do STJ, que é a embargo de divergência no recurso especial 119 do 577. Ponderações do Alan, só queria complementar aqui que eu fiz um texto sobre possessórios falando de direito civil do inimigo. Tem um caso Cidade das Luzes lá em Manaus, a reintegração, com todo o esforço do caso, inclusive usando suspensão, não conseguimos reverter a situação, e a reintegração acabou correndo em véspera de Natal, num período como esse. E aí eu estava com aquela coluna no Fórum na época, eu tinha um pouquinho mais de tempo, escrevi sobre o direito civil do inimigo, usando alguns textos legais que podem até ser usados aí como inspiração também
falando sobre essa questão, como foi mencionado aqui pelos colegas, de que nós teríamos um direito, nas ações possíveis, um direito de defesa realmente de segunda categoria. E aí eu falo direito civil do inimigo, entre aspas, tá no Google, lá, tá lá no Empório. Para fechar, eu acredito que o artigo 4º, inciso 11, 2 pontos para fechar. O artigo 4º, inciso 11 da nossa lei complementar, mais que a analogia que alguns colegas já fizeram com o parágrafo 1º do artigo 554, talvez seja o nosso grande instrumento para extrair uma legitimidade à luz da lei para a proteção de grupos vulneráveis, uma vez que fala criança, adolescente, mulher em situação de violência doméstica e outros grupos vulneráveis, idosos também. Então, esses outros grupos vulneráveis abrem essa possibilidade na mesma interpretação da Constituição. A Constituição não nos falou se a nossa atuação seria por representação, por intervenção, por tutela coletiva no texto original. Hoje já se fala em atuação coletiva, em razão da emenda 80, mas não se delimitava. Então, não se diz como nós vamos promover essa defesa. E uma das formas de promoção é exatamente a intervenção. Meus amigos, eu não mencionei aqui que eu tenho uma dissidência com os colegas, e aqui eu sou ponto minoritário, tá? Primeiramente, em relação ao 565, parágrafo 2º, sobre a questão de ter se utilizado a expressão beneficiário da gratuidade judiciária, né? Todos falam, não, isso aqui foi um erro. Eu tenho dito, ela é um pouco inspirada na regra lá do processo penal militar, né, de que existiria uma espécie de sobreaviso, que é muito ruim para a gente, geralmente nos atrapalha, que na verdade nós realmente estamos ali para atuar, eventualmente como assistente coadjuvante daquele cara, se for necessário, se tiver uma vulnerabilidade concreta, mas para assumir a posição de representante daquele indivíduo se for necessário. Por quê? E analisando os casos de Manaus, o que acontecia? Os políticos geralmente apadrinham suas comunidades, constituem advogados para a comunidade, e esse advogado geralmente abandona aquele grupo pequeno lá que era o apadrinhado do político. Então eu tenho mencionado que a causa, a razão de ser daquele dispositivo é essa. E aí eu menciono nesse artigo, que eu acredito que vocês já manusearam, que na verdade isso é uma técnica para evitar o retardo da audiência, para uma causa que a Defensoria já conhece, e que, bem específico para esse caso, e que nós teríamos aí a possibilidade de, não havendo conflitos de interesses, que o defensor que já se encontra abraçar também a defesa desse beneficiário da gratuidade judiciária que foi abandonado pelo seu advogado. Claro, nós podemos ter um problema eventual em caso de colisão, aí vai precisar de outro defensor e tem que ter prazo para ele se preparar, né? Mas eu tento criar uma compatibilização com esse fato que acontece muito lá em Manaus, que o cara deixa de ser político para pagar advogado, ou o cara não votou nele, ele deixa de pagar advogado e o rapaz lá é abandonado na hora de ser representado postulatoriamente, e nem sempre o interesse dele conflita com o que a gente já defende. Então ele é agregado à defesa por mesmo defensor público. E o outro ponto que eu vejo, que eu também tenho, geralmente sou ponto vencido, é que eu acredito sim que uma das posições processuais dinâmicas que o defensor deve assumir é de curadoria especial do réu citado por edital, ainda que desconhecidos. Vai que daqui a 3 meses o cara volta da Bolívia, sei lá de onde, e ele descobre que a situação está naquela, que o quadro é aquele, né? Eventualmente, se isso acontecer, o juiz não está admitindo uma curadoria especial, é até uma nulidade, me parece, para se argumentar. Eu acredito que a Defensoria Pública pode acumular todas as funções que eu mencionei se não houver colisão de interesse. Então, a Defensoria pode estar circunstancialmente, para usar o termo que o Júlio fala, na posição de legitimado institucional, né, de interveniente, custos vulneráveis, como queira, mas pode, ao mesmo tempo, se for o caso, ser representante postulatório de algumas partes que não tenham, que tenham sido abandonadas pelo advogado naquela ocasião, que pode até vir a ser agregadas ao grupo, se não tiver o conflito. Pode atuar também como assistente de coadjuvante, se entender que aí veja bem, assistência de coadjuvante, só fechando, prometo que agora é fechando mesmo, eu posso ter comunidade lá, carentes, organizadas, mas que são assistidas por um advogado, mas que o precedente pode causar um impacto muito grande para toda a coletividade. A Defensoria, aí eu acredito que a assistência de coadjuvando, face à homogeneidade dos interesses daquela comunidade, a Defensoria não precisaria ingressar como órgão autônomo, tem que ingressar como assistente, ou, digo mais, posições processuais dinâmicas. Poderia se apresentar tanto como custo como na condição de assistente, embora eu acho que isso pode gerar um eventual conflito no futuro, se surgir alguma dissidência. Mas, meus amigos, o processo civil à luz da Defensoria Pública vai mudar muito, e é vocês, somos nós que vamos fazer esse movimento. Eu agradeço
o convite, me coloca à disposição. Fiquei um dia inteiro no Pará falando sobre as intervenções da Defensoria Pública, então teria muita coisa para debater, conversar. Eles me convidaram para uma palestra e cheguei lá, era um curso de um dia, mas tinha bastante material, a gente preparou. Muito obrigado, eu fico aberto às críticas, tá? Valeu, tchau, tchau. Bom, queria agradecer ao Maurílio, por ir de tão longe, para aqui, para o nosso evento, também o Daniel. Bom, a gente demarca esse evento como um dos eventos da nossa parceria com o Grupo de Estudos de Processo Civil e também com a Assessoria Civil. E, na verdade, a gente está numa etapa agora de discutir, talvez, internamente, mas também pensar em outros cursos, em outros eventos, para a gente dar continuidade ao debate. Queria agradecer a todo mundo que ficou até o final, sei que foi cansativo, mas a gente se vê em outra oportunidade, então. Obrigado. Thank you.